Glória a Deus, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje estamos reunidos mais uma vez para um culto de doutrina, um culto de ensinamento, um culto onde nós crescemos na presença do Senhor e iremos orar por todos. Amado Deus e poderoso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Senhor, ao qual o Senhor nos proporciona, este momento o qual, Senhor, nós iremos conhecer mais de Ti, Senhor, onde nós iremos nos aprofundar mais nas Tuas santas Escrituras. Deus amado, Deus querido, fala conosco, Senhor, nos ensina, Senhor, faça com que nós venhamos, Senhor, nos aprofundar mais e mais, Senhor, nas Tuas santas Escrituras. Pai amado, Pai querido, fica conosco, abençoa aqueles, Senhor, que estão nos seus lares, Senhor, que estão assistindo essa live, Senhor, que estão, Senhor, buscando a Ti, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sou da Magna Igreja, Pai do Senhor. Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor. E o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, noite já vem. Se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o amor. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo,
carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contra-lhe sem oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, e podemos alcançar. Quer chamar o pastor aqui? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos fazer a leitura da palavra oficial do culto, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, que diz apenas assim: Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por este rico momento de estarmos na Tua casa, meu Senhor Deus. Toma cada um, Senhor Deus, que estão a ouvir, meu Deus, hoje, este culto de doutrina, Senhor Deus. Fala aos corações, meu Senhor Deus. Capacita, meu Deus, entra com consolo, refrigério, fortaleza, para que teu povo possa, meu Deus, andar de forma altaneira durante todo este período que estamos a passar, de momentos difíceis, para que teu povo seja testemunho da tua grandeza e que não deixe de anunciar a tua santa e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos chamar a irmã Adriana, que estará louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada
nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Convido o irmão para tirar a palavra. Glória a Deus. Vamos crescer, como eu falei no início do culto, vamos crescer agora no conhecimento, vamos prestar atenção que Deus vai falar conosco através da sua palavra, através do ensinamento que o irmão irá trazer para nossas vidas, que nós possamos nos edificar em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis, que está passando, e a palavra de Deus é sempre bem-vinda em todas as ocasiões. Eu vou orar pelo nosso amado evangelista Augusto, que vai estar ministrando nesta noite e trazendo uma palavra para as nossas vidas. Amado Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo, Senhor.
Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas dádivas, pela tua graça, Senhor. Eu te apresento agora o teu servo, Senhor, que irá ministrar, Senhor, a tua santa e poderosa palavra, Senhor, que irá, Senhor, nos ensinar um pouco mais, Senhor. Pai amado, Pai querido, usa o teu servo, Senhor, assim como o Senhor bem entender, Senhor. Que ele seja um canal de bênção, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos nesta noite nos alimentar, Senhor, com esse bálsamo, Senhor, com esse manar que vem de Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o ensinamento que teu servo vai trazer, Senhor, nós possamos guardar, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos meditar, que nós venhamos a cumprir, Senhor, a viver em nossas vidas, Senhor. Fala aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Eu te entrego, Senhor, o teu servo em tuas mãos, usa conforme a tua vontade, assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor. Meus amados, ainda há pouco li no texto oficial uma passagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30, onde Davi está fugindo do seu filho Absalão, que estava liderando uma revolta para tomar o seu trono. E diz a passagem que ele estava subindo o Monte das Oliveiras, fugindo do seu filho, com a cabeça coberta, descalço. Isso em sinal de luto, de tristeza, pela situação difícil que ele estava passando. E é interessante, meus amados, que este mesmo Monte das Oliveiras viu outras passagens. Por exemplo, de tristeza, de tribulação. Em Lucas, capítulo 19, versículos 37 ao 41, principalmente 41, fala do Senhor Jesus quando estava indo para Jerusalém. E quando ele estava descendo esse monte, ele olhou e viu a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E o texto no versículo 41 diz que o Senhor chorou. Chorou porque sabia da dureza de coração daquela cidade, de que iriam rejeitá-lo e que ela iria pagar um preço caro, como se concretizou 70 anos depois, quando o general Tito destruiu Jerusalém. Também foi local onde o próprio Jesus, já estando indo para o seu martírio, para o seu sofrimento, chorou de forma angustiosa, suou o sangue por conta de todas as novo e vivo caminho para mim e para você, meus amados. É interessante, voltando a Davi, que ele não desistiu. Apesar do texto nos dizer que ele estava arrasado, os fatos de estar com a cabeça coberta e os pés descalços denotam uma grande angústia, uma grande tristeza, não é? Mas ele não deixou, o texto diz que ele mesmo chorando, ele continuou a subir. Por quê? Porque ele podia desistir, ele podia se entregar ao seu filho e pôr fim a todo aquele tormento. Davi já vinha trazendo consequências muito amargas, desde o seu adultério com Batseba. Poderia ter sido a gota d'água, poderia ter sido o fim decretado por ele, Davi mesmo. Mas não, ele prosseguiu. E o interessante, meus amados, que na Bíblia Sagrada existem muitos exemplos, alguns exemplos que eu
trouxe para vocês de homens de Deus que viveram situações difíceis, de homens de Deus que viveram situações catastróficas para as suas vidas, nas quais eles chegaram a pedir diversas coisas a Deus por conta da circunstância. Por exemplo, Moisés, em Números, capítulo 11, versículo 11, diz assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ali Moisés estava trazendo a Deus toda a sua angústia de estar se esforçando ao máximo, de Deus estar abençoando sobremaneira, fazendo sinais e maravilhas no meio do povo, tirando aquele povo da terra do Egito com braço forte. Mas ainda assim, as pessoas continuavam a murmurar e muitas vezes Moisés declarava: estão a ponto de me apedrejar. E aí Moisés colocou diante de Deus a sua angústia, achando e dizendo a Deus que aquela obra que Deus colocou nas mãos dele era pesada demais e que ele não estava suportando. Podemos também citar Elias, depois da maravilha que ele fez, vencendo os 450 profetas de Baal, mas depois foi ameaçado de morte por Jezabel, e diz a palavra de Deus que ele fugiu para salvar a sua vida, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, onde diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é da família, uma árvore da família do carvalho, e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Porque ele estava dizendo ali, ele estava em profunda amargura, porque ele sentia-se falhando, ele se amedrontou, ele fugiu para salvar a sua vida, ele teve medo, e aí ele se angustia e diz: olha, combater Jezabel, os profetas idólatras, o rei Acabe, é muita coisa para mim sozinho. Eu estou sozinho, meu Senhor. Só tem eu, diz a palavra. Ele diz: só tem eu pelejando. Também podemos dizer, levar em consideração também o próprio Jó, não é? Jó, devido à grandeza das suas tribulações, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Lá em Jó 3,11, ele diz o seguinte: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Ali, Jó estava lamentando toda a sua infelicidade, toda a tribulação que veio sobre ele. E aí ele manifestou a Deus que preferia nem ter tido infância e chegar a ser adulto, que tivesse morrido para não passar o que ele estava passando naquele momento. Quantas vezes, meus irmãos, nesta pandemia, nós temos passado situações como esta, seja por o medo de perder um ente querido que está hospitalizado, seja pela morte de um ente querido que se foi, seja pelo sentimento de culpa. Olha só o que Deus está falando hoje ao meu coração, ao teu coração. Sentimento de culpa de talvez ter levado a enfermidade para dentro do teu lar, para perto dos teus amados. E o sentimento de culpa pode estar a corroer. Preocupação com como vai ser o futuro, sem emprego, a renda familiar caindo, não tem nem às vezes o que comer dentro de casa. Como será o futuro? Incertezas que são avassaladoras, que te oprime, que te entristece e que tu diz muitas vezes: Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não estou suportando a luta que o Senhor está travando comigo aqui.
Eu não estou suportando porque eu vejo que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está num redemoinho de lutas, de tristezas, de angústias, de incertezas. E eu estou sendo afetado por isso. Mas é interessante, meus queridos, que assim como Davi, nenhum destes que eu citei desistiram. Desistiram porque Deus mostrou a cada um deles, mostrou a Elias que ele não estava só, que havia 7.000 que ainda não tinham se dobrado diante do rei Acabe e do Deus Baal. Mostrou que ele não estava sozinho, assim como Deus está te dizendo hoje, você não está sozinho nesta peleja, você não está sozinho nesta luta. O Senhor é contigo. O Senhor levanta pessoas, a igreja para orar por você, para orar pelos enfermos da tua casa. A igreja proporciona o refrigério, a mão amiga. O Espírito Santo te traz o consolo. O Espírito Santo te traz fortaleza. E é interessante isso, meus irmãos, porque ele disse: Jó, eu estou acompanhando a tua luta. Ele disse: Elias, eu estou contigo. Moisés, eu estou contigo. E é interessante, Davi escreveu muitos salmos, mas tem um salmo, não é escrito por ele, mas que vai nos falar profundamente ao nosso coração. É o Salmo 107. 107 do versículo 19 ao versículo 22, onde se mostra que o Senhor não desampara. Veja só o que diz o Salmo, a partir do versículo 19. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhe a palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, porque com os filhos dos homens ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Este salmo nos fala poderosamente neste trecho, porque ele nos traz orientações. Quando diz no versículo 19, ele diz: eles clamaram. Meu irmão, é tempo de clamar, é tempo de se humilhar sob a potente mão do Senhor, sabendo que no tempo oportuno o Senhor nos exaltará. É interessante porque ele diz no versículo 20 também que Deus enviou a sua palavra. Aqui nós entendemos também, meus amados, duas coisas. Que a palavra é o instrumento do Espírito Santo para sarar todas as nossas feridas, todas as nossas dores, porque a palavra ela consola, a palavra ela fortalece, a palavra anima, a palavra orienta, a palavra ensina, a palavra capacita. Este é momento, meu amado, de você se debruçar e comer a palavra de Deus, porque é instrumento para levantar o caído, porque é instrumento de Deus para abrir a mente daquele que está atordoado com os problemas, com as dificuldades, e uma vez estando atordoado, ele não consegue enxergar que Deus tem promessa na sua palavra para a sua vida, para a sua família, porque a palavra de Deus também diz que o justo não mendigará o pão, que a palavra de Deus diz: se quiseres, olha o que o Espírito Santo está te dizendo nesta noite, se quiseres, tu comerás o melhor desta terra, basta me ouvir.
Por isso que Deus enviou a palavra e os sarou. É a palavra, meu querido, que te coloca diante de ti mesmo, da tua conduta. E aí o coração percebe. E aí você percebe que poderia fazer melhor. Você percebe as tuas falhas naquilo que Deus poderia fazer a mais na tua vida. É palavra de correção, sim. Mas é palavra de vitória. Porque uma vez edificado, uma vez tirado aquilo que desagrada ao Senhor, a palavra de Deus diz que sobremaneira Ele abençoará. Não tenho dúvidas, meus amados, que esta pandemia o Senhor permitiu para entrar em juízo com o mundo. O mundo está sob juízo do Senhor, porque deixaram os caminhos de Deus, deixaram Deus de lado e começaram a olharem para si próprios e se deixaram corromper pelas suas próprias cobiças. É interessante que o profeta Tiago diz que o homem peca quando ele leva em conta as suas cobiças. Meus amados, e continua a dizer este texto. Ele nos fala que depois de enviar a palavra, Ele vai nos livrar do que lhe era mortal. Aquilo que mata a tua alma, meu irmão. Aquilo que te separa de Deus. Aquilo que te distancia do Senhor. A palavra vai te limpar. É o lavar regenerador do Espírito Santo, está lá em Tito. É por meio da palavra que somos lavados e toda dor é trocada. Nós trocamos com Deus o seu fardo, entregamos as nossas angústias, entregamos as nossas incertezas, entregamos os nossos medos e Ele dá em lugar o seu fardo que é suave. E aí ele diz, por isso, renda graças, versículo 21, renda graças ao Senhor. Tem um ditado muito comum entre os pentecostais que diz, louvando a Deus que dá vitória na prova. Louve a Deus, meu querido, adore a Deus. Davi, depois de ter perdido a sua criança que ele havia gerado em adultério com Batseba, diz a palavra de Deus que ele entrou no templo e adorou. Adore ao Senhor, porque a adoração abre os céus. A adoração de um servo aflito, da súplica de um servo que é contrito e aquebrantado, abre o coração de Deus, move a mão de Deus. E essa receita todos eles tiveram. Deus foi ter com cada um desses homens de Deus que eu citei da Bíblia. Davi reconquistou o seu reino e foi um homem cujo coração era segundo o coração de Deus. Olha que maravilha. Moisés, depois de toda essa luta, ele se tornou o grande libertador de Israel, das terras do Egito. Foi o grande legislador de Israel, juiz e profeta. Elias, ele cumpriu a sua missão e foi arrebatado aos céus, não conheceu a morte, não conheceu a miséria que iria ter no mundo, porque o Senhor o tomou assim como Enoque. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó recuperou em dobro tudo o que havia perdido. E ainda morreu próspero, meu irmão. Próspero e farto de dias. Mas voltando a Davi, Davi também tem algo muito interessante. Porque Davi, o próprio Davi, escreveu um salmo, cuja epígrafe na minha Bíblia, no Salmo 25, diz, oração por auxílio divino. Eu quero apresentar para você a receita da oração que Davi deixou para nós, para estarmos clamando o auxílio divino. Em primeiro lugar, lá no Salmo 25, versículo 4, ele diz o seguinte, 4 e 5, ele diz o seguinte, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois
Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Aqui nós temos duas coisas preciosas, meu querido. A Bíblia é sagrada. Antes de você lê-la, ore ao Senhor: Senhor, abre o meu entendimento. Abre os meus olhos espirituais, para que eu venha entender aquilo que tu queres falar ao meu coração. É interessante que em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esta palavra, meu querido, se renova nas nossas vidas. Toda palavra de Deus, por mais lida que ela seja, eu já li aqui 30 vezes, pois eu quero te dizer, se você orar ao Senhor e pedir que Ele fale contigo por meio desta palavra, a palavra de Deus te renova nas nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, de acordo com as circunstâncias que estamos a passar, a palavra de Deus se renova e fala conosco de modo maravilhoso. Eu falo muito durante a guerra entre China e Japão. O navio foi afundado e uma senhora foi parar numa ilha deserta. E ela era cristã. E do que ela recuperou da Bíblia era só uma folha. Eu não me lembro agora qual era a passagem que estava naquela folha. Mas ela disse que nos anos em que ela ficou ali, sem ser resgatada, porque não sabiam se nem se havia sobreviventes, ela disse que lia aquela mesma folha todos os dias. E todos os dias o Senhor falava de maneira diferente ao coração dela. Depois, meus amados, no versículo 6 do Salmo 25 de Davi, ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. E aqui tem algo muito precioso para mim e para a tua vida, meu irmão. Para que, meu querido, você possa lembrar a Deus as promessas que Ele tem na sua palavra e na tua vida, meu amado, é necessário que estas promessas estejam vivas no teu coração, na tua mente. Como eu vou lembrar daquilo que eu não lembro? Como eu vou lembrar daquilo que não é vivo na minha memória? Todos os dias devemos nos lembrar das promessas do Senhor na minha e na tua vida, para que você não esmoreça, porque você pode dizer: hoje estou passando uma situação difícil, hoje estou passando uma circunstância muito ruim, mas eu sei que vai passar, porque o Senhor tem promessa para a minha vida, o Senhor tem promessa para a minha casa, e eu sei que eu não morrerei antes de que essas promessas se cumpram na minha vida. Se agarra, meu irmão, nestas promessas. Se agarra, meu irmão, naquilo que Deus fala para ti, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na minha e na tua vida. Depois, no versículo 7 diz o seguinte: não, nem das minhas transgressões. É interessante, meu querido, mas algo de Deus tem para a tua vida o seguinte: Deus só lança os teus pecados no mar do esquecimento e deles não fala e não faz menção, se houver de ti um sincero arrependimento. E o que é um sincero arrependimento? É você confessar o teu pecado e nunca mais voltar a cometê-lo. O Senhor não aceita o que nós chamamos de pecado doméstico. Aquele que você vive caindo. Porque então, na verdade, meu amado, o que você sente não é arrependimento quando você suplica ao Senhor, mas logo depois volta a cometer. É remorso. É necessário
pedir o perdão com sinceridade e abandonar toda e qualquer má prática. Mas eu não sei, pastor, eu não sei o que eu possa estar a fazer. Mas você pode dizer: Senhor, mostra para mim se há em mim algum caminho mau. Senhor, me revela aquilo que eu não percebo, porque já está tão arraigado no meu ser, que eu nem percebo que estou te desagradando. O Senhor tem remédio para tudo, meu querido. Basta você falar com o coração contrito e aquebrantado, porque a palavra de Deus diz que Ele não desprezará. Logo em seguida, nos versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor, como eu já falei, ensina-nos por meio da sua palavra. E essa palavra, meu amado, tem que ser a base de nossa conduta e de nossa fé. Eu quero te dizer, meu amado, que as tuas decisões têm que ser norteadas pela palavra de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que as tuas escolhas têm que ser amparadas pela palavra de Deus. Meu querido, eu quero dizer para você que tudo que você for decidir, você tem que pautar no que a palavra de Deus te diz. Não vai pela emoção, não vai, meu querido, pela carne, mas tenha sempre isso. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para que eu não caia nos abismos, porque ela me desvia dos buracos e das pedras de tropeço da minha caminhada. E aí ele vai continuando, meu amado, no versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu quero te dizer, meu querido, quando tu levantaste a tua mão e aceitaste a Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida, Deus fez uma aliança contigo. Ele fez uma aliança para que você seja o instrumento de Deus, para que você seja sal da terra e luz do mundo, para que você seja aquilo que Deus vai usar para proclamar a sua verdade. E aí ele vai te assegurar de que você tem um lugar na eternidade, na glória. Essa é a nossa esperança, meu querido. É essa a aliança que nós temos com o Senhor, de que um dia Ele virá buscar a mim e a você, e todas as dores e todas as lágrimas serão enxutas, e todas as tribulações cessarão, porque o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Te anima com isso, meu querido. Te anima com isso. E busca o quê? A intimidade do Senhor por meio da santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus 12, 14. E para finalizar, meus amados, eu quero deixar também os versículos 15 ao 18, que ele diz o seguinte: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, aleluia, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. O que eu quero te dizer, meu amado, que se você colocar no teu coração de não se contaminar como Daniel fez, se tu colocares no teu coração de que tu será a diferença nesta terra, todos os sentimentos de culpa,
todas as angústias, todas as tristezas, todas as incertezas do futuro serão minimizadas diante do consolo do Senhor, do refrigério do Senhor, da paz do Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio ao barco que solavanca de um lado para o outro, como Cristo dormia na proa do barco, você também descansará no Senhor, porque Deus é fiel para te guardar e guardar a tua casa e guardar os teus. Porque o Senhor te aliviará das tribulações, porque o Senhor terá compaixão de ti, porque o Senhor tirará as angústias do teu coração, as aflições e sofrimentos, e o mais maravilhoso, Ele sarará a tua alma. Meu amado, não há nada neste mundo para que venha a consolar o coração. Você pode conter todos os conhecimentos, você pode ter todas as técnicas, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o refrigério, o consolo, o alívio da alma, só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Mesmo na pior das angústias, aquele que confia no Senhor descansará, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Que esta palavra te abençoe, meu amado, que esta palavra traga paz para o teu coração, que esta palavra te traga respostas para as tuas angústias, e você possa ser, mais uma vez, um vencedor, mesmo no momento de aflição que o mundo inteiro está a passar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que agora vamos chamar a irmã Adriana, que estará louvando ao Senhor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Louvar e agradecer o nome desse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Clamar e adorar aí na sua casa, onde você estiver, clame a este Deus, que a nossa vitória há de chegar, em nome de Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou. Parou, mandou tocarem as trombetas,
da gente. Ele é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima de um crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Ele é o mesmo e não mudou. Deus é o mesmo e nunca mudou. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Pastor Júnior, está com oportunidade para orar e dar nossas bênçãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos mais uma vez participando desse culto de louvor e de adoração a Deus. Nesse momento de doutrina, quero louvar a Deus pela vida da irmã Adriana que louvou, do pastor Augusto que trouxe essa palavra do coração de Deus para o nosso coração, que Deus possa estar falando ao teu coração como falou o meu. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão nos seus lares agora, louvando conosco, participando desse momento de louvor e adoração a Deus, e lembrar os irmãos que no próximo domingo nós teremos o nosso culto de missões. O departamento de missões, na pessoa do nosso irmão Diácono Eduardo, estará aqui dirigindo esse culto de missões. Então quero convidar você a participar, convide seus amigos, compartilhe essa live com seus amigos, que é uma oportunidade também de você estar falando do amor de Deus e dando aos seus amigos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e louvores ao coração de Deus e também que irá falar ao coração dos ouvintes. Nesse momento, vamos orar e apresentar a Deus os nossos pedidos. Vamos apresentar a Deus agora o clamor que nós passamos aí alguns dias com o departamento, os departamentos da igreja em oração, em consagração, e temos certeza que em breve estaremos no nosso grande culto presencial, dando o testemunho. Ore comigo. Amado Deus e querido Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por tudo que tu tem nos proporcionado nesta noite, por esses louvores que foram ministrados ao teu coração, por esta palavra, Senhor amado, que trouxe em nós essa responsabilidade, essa edificação para estarmos cada vez mais buscando, Senhor amado, fazer a tua presença, estar na tua presença. Nesse momento, ó Deus eterno, eu quero apresentar todos os pedidos de oração. Nesse momento, eu te apresento o Mateus, que é um pedido aqui do pastor Augusto, da sua mãe também, Senhor amado, a mãe do Mateus, que se encontra também enferma. E eu creio, Senhor, que tu és poderoso para curar. Te apresentamos, ó Deus, a família do pastor Ricardo, a irmã Flávia. Deus amado, te apresentamos o sobrinho da irmã Rejane. Deus, a todos os pedidos de oração que chegam até nós, Senhor amado, porque esses pedidos chegam porque sabe, ó Pai, que ainda tu responde oração, que ainda tu opera milagre, que tu opera maravilha. E nesse momento, ó Pai, entra nesses lares que nesse momento estão abrindo, ó Deus, essa oportunidade para estar orando conosco, ó Pai amado, e que tu possa estar, Senhor, promovendo, Senhor amado, saúde. Nesse momento, ó Deus, continuamos orando, ó Deus, para que a ciência, Deus amado, apresente aí, Senhor amado, um remédio, uma vacina eficaz. Deus amado, que essas medidas preventivas, Senhor, elas possam surtir efeito e que nós possamos ver os efeitos
respeito dessas medidas também, Senhor amado, para que, Senhor amado, a população tenha saúde. Deus, também nós oramos pela economia, nós sabemos, ó Pai, que a saúde é importante, mas também, Senhor amado, muitos pais de família nesse momento estão enfrentando um processo de depressão, de angústia, de tristeza, por não ter nada para pôr à mesa, para alimentar seus filhos. Te pedimos, ó Deus, que Tu restaure também, Senhor amado, a nossa economia. Quantas portas de empregos, ó Deus, foram fechadas, quantas empresas foram fechadas, ó Pai amado, e nesse momento nós pedimos, ó Pai, te pedimos, ó Deus, a Tua providência, aquele irmão que é autônomo, que trabalha de forma informal, ó Deus amado, que tem, ó Deus amado, os seus produtos para vender, que Tu possa, Deus, estar abençoando. Nesse momento também, Senhor amado, eu te apresento o dizimista fiel, eu te apresento, ó Deus amado, o ofertante, que mesmo nesse momento de crise, ó Deus amado, nesse momento de dificuldade, ele tem reservado, Senhor amado, aquilo que é por compromisso, ó Deus amado, para abençoar a Tua obra. Deus amado, toma a nossa vida nas Tuas mãos, abençoa cada um, Senhor amado, que está nesse momento ouvindo, ó Deus amado, Senhor, participando conosco dessa live, a equipe que esteve aqui, ó Deus amado, para que esse culto pudesse chegar até os irmãos. Abençoa a irmã Fabíola, abençoa, Deus querido e amado, a irmã Rebeca, o David, ó Deus amado, também dá saúde, o David, Deus amado, Moisés, toma em Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, pela vida do irmão Eduardo, Deus amado, da irmã Adriana, todos que participaram, Deus, toma em Tuas mãos. E agora, Pai amado, nos dê uma noite de paz e de bênção na Tua presença, em o nome de Jesus. A graça que há em Cristo Jesus, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai e as doces consolação do Espírito Santo de Deus repousam sobre todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Até domingo, se Deus quiser, irmãos, estaremos aqui participando com vocês. Sexta-feira agora, dia 2, tem a live do Ministério Adoreis. Também contamos com a participação dos irmãos nessa live. Deus abençoe a todos. Amém.